Então, o jejum é aquilo que vai dar um ponto final, vai dar um ponto de exclamação, ele vai intensificar isso. Só que qual é o principal problema que nós temos observado, né? O coração nosso, quando a gente tem esse desejo, ele tem a incrível habilidade de estar fazendo o quê? De co-criar esses nossos desejos mais sinceros. Quando eles estão nutridos, pessoal, por amor, pela gratidão e por um propósito. O problema ele acontece quando a gente coloca o nosso estômago no lugar do nosso coração. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live e hoje o tema é, as cinco dicas que a gente vai dar, para você não sabotar o seu jejum e de fato você continuar emagrecendo. Bom dia, Geni, bom dia a todos. Vamos lá, vamos chamar o Rodrigo e vamos dar o início a mais uma live. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você, como é que tá? Tudo ótimo. O som hoje tá bom, hein? Ah, que bom, né? Hoje ó, deu tempo que acordei para não perder essa. O pessoal hoje tá animado. Pessoal, comenta aí, pessoal, assim, a gente até quer saber de vocês qual é o maior sabotador que você tem enfrentado, às vezes, para começar o seu jejum. O que faz, às vezes, você se sabotar? Comenta aí pra gente, a gente vai estar falando sobre isso, a gente vai estar fazendo uma live fantástica hoje, né? Então, pessoal, só reforçando, comenta aí qual é o seu principal sabotador para realmente para você não emagrecer em casa. Emagrecer em casa. E a gente quer saber, comenta aqui, porque talvez a sua dúvida pode ser realmente o que a gente vai estar falando aqui durante a live. E qual que é o intuito, Rodrigão, dessa live que a gente está fazendo aqui para todos essa semana, Hoje realmente é a segunda semana que a gente está fazendo. Muitas pessoas, por direct, as pessoas no consultório questionam e falam: poxa, doutor Wesley, eu estou tendo uma dificuldade enorme, absurda em emagrecer, principalmente agora que eu estou ficando mais em casa, principalmente agora que eu estou mais ociosa. Então, a gente realmente resolveu fazer essa semana de emagrecimento em casa. Hoje é a segunda semana, As pessoas... Um aquecimento, né? É o aquecimento, O aquecimento de algo que a gente está preparando para todos vocês. E durante essas lives a gente está preparando temas, realmente dicas práticas do dia a dia, dicas simples que você já pode colocar em prática para de fato vocês realmente já começarem a ter alguns resultados. Já entrando no assunto, Rodrigo? Primeiro, eu vi aqui as pessoas falando: meu sabotador, Engraçado, as pessoas são muito transparentes, eu gosto disso, São as lives que estão tendo com petiscos e álcool. É a minha ansiedade. Meu sabotador é a sobremesa. Meu sabotador realmente várias pessoas eu vi comentando aqui. Então, vamos dar as dicas para as pessoas, porque elas merecem, E assim, o que acontece, pessoal? Uma coisa, por que a gente está trazendo esse tema aqui, e principalmente sobre sabotadores, O jejum, ele, no meu ponto de vista, e o Dr. Wesley vai estar abordando sobre isso também, ele é um ponto de exclamação no final dos seus desejos. Você tem seus desejos, então o jejum é aquilo que vai dar um ponto final, vai dar um ponto de exclamação, ele vai intensificar isso. Só que qual é o principal problema que nós temos observado, O coração nosso, quando a gente tem esse desejo, ele tem a incrível habilidade de estar fazendo o quê? De co-criar esses nossos desejos mais sinceros. Quando eles estão nutridos, pessoal, por amor, pela gratidão e por um propósito. O problema ele acontece quando a gente coloca o nosso estômago no lugar do nosso coração. E a gente permite que a vontade, o vício, a compulsão, eles matem os nossos desejos mais sinceros, para um alívio imediato da mente. Nós temos ouvido que as pessoas, quando elas começam o jejum, elas aumentam o autocontrole delas. O jejum, ele elimina essa compulsão. Por quê? Você realmente coloca ali um ponto de exclamação nesse desejo e você consegue realizar. Quem aqui
pode compartilhar. Hashtag jejum é vida. Quem aqui já teve experiência com jejum, coloca hashtag jejum é vida, ou hashtag loucos por jejum. Porque esse é o nosso lema, a gente vai bater muito nisso na Semana do Emagrecimento em Casa. Nós podemos viver uma vida inteira de gratidão e realizar os nossos desejos mais sinceros sem se sabotar. Então aproveita, pessoal. Coloca ali esse hashtag jejum é vida e tira um print depois para a gente depois postar isso e repostar vocês. Perfeito. Então, vamos entrar então agora no tema da live, doutor Wesley. E fala pra gente, né, algumas técnicas, algumas coisas que são realmente os sabotadores do jejum. Como que a gente pode estar vencendo isso para as pessoas? Perfeito. A gente vai entrar nesse tema. Muito bem colocado, Rodrigo. Boa parte das pessoas que iniciam o jejum, né, vem com o objetivo do emagrecimento, né? Porque... E a gente mesmo, né, a gente publica na nossa comunidade o Milagre do Jejum, nas minhas redes sociais, nos stories, né? A gente coloca lá pessoas que emagreceram, sei lá, os seus 10, 20, 30 quilos. E isso realmente chama atenção, né? Isso chama bastante atenção. Nossa, que incrível! Se a pessoa realmente conseguir emagrecer, o que será que esse jejum faz no nosso corpo, né? E a pessoa, isso é um ponto de chamada dela, é um ponto de entrada, o emagrecimento, né? Só que a pessoa, a partir do momento, quando entra, se permite fazer uma técnica nova, mas não é uma técnica nova, é uma técnica que já existe há muito tempo. Talvez para o corpo dela, né? Talvez ela nunca tenha feito de uma maneira correta, ou se fez de uma maneira inconsciente, né? Até porque existe aquelas crenças. Tudo que a gente sempre fala, que sempre escutou de que tem que comer de 3 em 3 horas, que o café da manhã é a principal refeição, que se ela não comer ela vai passar mal, e todos aquilo, e acaba que bloqueia a mente dela, ela hesita, ela não dá aquele primeiro passo. E quando vai comentar com o médico, quando vai comentar talvez com um profissional da área da saúde, o educador físico, com o médico fala, ó, isso aí vai te fazer mal. Isso aí você vai, pro educador físico, ele vai falar assim, isso aí vai impedir de você treinar com frequência. Isso aqui vai impedir de você ter um bom rendimento. Isso aqui você vai desmaiar. Isso aqui você vai ficar fraco. Então, o que a gente vê? Pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio social, pessoas, profissionais da área de saúde, educadores físicos, talvez nutricionistas, médicos. Eu também tinha um pensamento lá atrás que chegam, a pessoa ela pega essa informação e ela quer talvez discutir, ela quer conversar com algum profissional da área de saúde, uma pessoa do lado, e esse profissional chega e fala, ó, isso aí não dá, isso aí você vai fazer, isso aí você não vai ter continuidade, uma série de coisas. Então, o primeiro sabotador que eu sempre falo é o quê? É contar para as pessoas que não conhecem sobre esse assunto. Então, a dica que a gente dá é o quê? É vocês começarem o jejum de uma maneira que vocês não tenham necessidade de contar para as pessoas. Deixe os resultados por si só falar por vocês. Porque às vezes essa pessoa que você comenta, ela não tem esse conhecimento e, consequentemente, pode ser um grande sabotador e pode realmente bloquear o seu desenvolvimento. Quantas pessoas que a gente escuta nas redes sociais, nas próprias lives aqui, falando, olha, doutor Wesley, eu comecei o meu jejum, eu estava indo super bem, fiz 20 dias, 15 dias, aumentou minha energia, minha disposição, mas eu fui comentar com o médico, fui comentar com o cardiologista, fui comentar com o meu personal, e o meu personal falou que eu ia perder massa magra, falou que eu ia ficar doente, falou que o meu metabolismo ia ficar lento. Então, pessoal, primeira coisa, pega as informações que a gente faz aqui e faça você por si só e vê os seus resultados, né? Os resultados falam por si só. Os resultados falam por si só. Ontem mesmo eu recebi um direct e uma pessoa falou assim, doutor Wesley, eu confio muito do que você fala, gosto muito do que você condiz muito com a minha realidade. Eu comecei a fazer o jejum, tive resultados incríveis, estou na minha 3ª semana. Só que eu fiquei preocupado porque eu comentei com a minha nutricionista, na verdade ela comentou com o médico dela, e o médico falou que o metabolismo dela ia ficar lento se ela persistisse fazer o jejum. Meu Deus. Né? E eu falei assim, olha, fique tranquilo, faça o seu jejum, que sem dúvida nenhuma o seu metabolismo
vai ter um resultado muito mais surpreendente do que os resultados que você estava fazendo anteriormente. Até porque o jejum acelera o seu metabolismo. Então, Exato. esses tipos de perguntas são cada vez mais frequentes. A gente sabe que a culpa não é realmente das pessoas, que realmente, na verdade, a informação muitas vezes não é distribuída de uma maneira igual e, consequentemente, a gente sabe que falta um pouco de conhecimento para as pessoas, ainda mais se tratando de jejum, que é realmente um grande tabu, né? E a gente está aqui para vocês, na parte da manhã, para vocês iniciarem o dia, na semana do emagrecimento em casa, no aquecimento, nas nossas lives, nas nossas redes sociais, passando realmente toda a nossa experiência, toda a nossa prática e todos os depoimentos de pessoas que passaram aqui e, de fato, tiveram resultados incríveis. Então, a primeira dica, faça o jejum de uma maneira que você não tenha necessidade de contar para as pessoas, né? E se for comentar, comenta com as pessoas que já fizeram e já realmente já tiveram experiências práticas boas, né? Então, essa é a primeira Exatamente. dica. E vocês verem a importância, pessoal, da comunidade, de viver numa comunidade, exatamente por isso. Porque quando vocês estão do lado de fora e vocês estão vendo tudo isso acontecendo, as pessoas elas não entendem. Isso. E realmente, como vocês vão entender? Como as pessoas vão entender? Uma pessoa. Porque tem até um livro, né, um artigo, né, que a gente brinca, né? Que o jejum é quase como se fosse uma bariátrica forçada. Né? Na verdade, a bariátrica é um jejum forçado. Porque o jejum ele realmente faz maravilhas ali. Ele não só emagrece, como o Dr. Wesley falou, ele realiza realmente coisas incríveis. Igual ontem, né, Dr. Wesley, na live que a gente fez ontem junto com as nossas alunas, né? A gente começou a ouvir cada depoimento, pessoal, cada depoimento. Teve a Patrícia, ela tem um problema de tireoide e ela já teve lá umas várias de coisas. E como que o jejum ele trabalhou, ela ia precisar fazer uma cirurgia, ela não vai precisar mais fazer uma cirurgia. Então, o jejum, além de ele ter emagrecimento, ele serve para imunidade, ele serve para aumentar esse rejuvenescimento. As pessoas elas têm muito mais alegria. Então, é importante vocês viverem dentro de uma comunidade, viverem com pessoas que compartilham do mesmo propósito que você, justamente para você não se sabotar. Isso que o Dr. Wesley falou é muito importante. E aí, Dr. Wesley, eu vou falar do segundo sabotador aqui, eu complemento aqui, que é você definir, pessoal, realmente um propósito, pessoal, para o jejum de vocês. É vocês colocarem ali um desejo sincero do coração de vocês, que vai além da estética, que vai além do emagrecimento. Porque quando o jejum é para você se esvaziar de algo e se preencher de algo novo. Você esvazia ali esse desejo ali, eu quero emagrecer um pouquinho, tudo bem, você querer começar com isso, você querer realmente entrar com isso, mas você vai se encher de saúde, você vai se encher de coisas. Porque quando você coloca ali um objetivo pontual, um objetivo ali pequeno, você às vezes pode estar se sabotando. Por que você pode se sabotar? Por um objetivo, não vai ser uma coisa tão sustentável. Então, defina um objetivo, defina um propósito que você vai se apegar a isso quando vir aquela vontade de comer um doce, quando vir aquela vontade de qualquer outra coisa, você vai estar se apegando a algo muito maior. Então, esse também é um outro sabotador que as pessoas elas têm, que elas começam por objetivos específicos e às vezes a vontade de algo é maior do que o desejo dela de continuar. E isso é uma coisa que a gente fala muito, né, doutor Wesley? Perfeito. E olha só, né, eu vi que as pessoas falaram aqui, mas teve live ontem? Não, foi uma live que a gente faz, foi uma aula que a gente deu no conteúdo exclusivo para as pessoas que estavam na nossa comunidade lá, né, que fizeram parte nos últimos 28 dias no processo do milagre do jejum. Então, a gente, só explicando, não foi uma live aberta, foi uma aula fechada para aquelas pessoas que tiveram lá dentro da comunidade. As pessoas estão ansiosas aqui, Rodrigo, pelas dicas, né? As pessoas estão bem ansiosas. As pessoas, elas são bem ansiosas com isso. Mas vamos lá, uma super dica, né, que a gente dá aqui para todos vocês é o quê? Para vocês acelerarem o emagrecimento de vocês, consumam alimentos mais termogênicos. Consumam alimentos termogênicos. Como assim, doutor Wesley? Como assim alimentos mais termogênicos? Por exemplo, tá? Durante a janela do jejum, é permitido café, é permitido água com limão, é permitido chás. Tudo isso, obviamente, sem adoçante, porque isso vai quebrar o seu jejum. Isso vai impedir de que você tenha os resultados.
A dica que a gente dá para vocês, pode ser que boa parte das pessoas, isso eu já sei, isso eu já sabia, mas muitas vezes a pessoa sabe e não coloca em prática. Por isso que eu estou reforçando aqui para vocês, que isso faz toda a diferença. Todos os meus pacientes, todos os nossos alunos, eu sempre indico isso. Durante a janela de jejum, consumam chás termogênicos, coisas que vão aumentar a sua termogênese. Por exemplo, tá? Uma super dica, você fazer um chá verde, consumir chá verde. Chá verde já está comprovado cientificamente que aumenta, porque ele é rico em catequinas, ele vai ajudar muito nesse processo seu de emagrecimento, vai ajudar no processo aí de fato, acelerar o seu metabolismo. E ele já é comprovado cientificamente. Você pode, de fato, consumir a cápsula de chá verde durante o jejum, ou, propriamente dito, você fazer a água fervendo, o chá de infusão do chá verde, e, de fato, você já colocar, já tomar isso no período da manhã. Isso não vai quebrar o jejum. Lembrando que você colocar umas gotinhas de estévia, colocar algum adoçante artificial, isso vai atrapalhar o seu jejum. Então, não esqueça, pessoal, vocês podem e devem, durante a janela do jejum, consumir alimentos termogênicos. Um desses alimentos termogênicos é o chá verde. Uma outra dica que eu costumo dar para todos vocês, e boa parte das pessoas já sabem, é consumir água com limão. Ah, doutor Wesley, eu consumo água com limão, eu consumo o própolis, isso não quebra o jejum. Por exemplo, tem gente que já usa água com limão e a glutamina. A glutamina, em si, vai quebrar o jejum. A glutamina não deve ser tomado um limão em jejum, porque ele vai quebrar o seu jejum. Então, o que a gente orienta? Tira a glutamina, coloca lá um vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã orgânico vai potencializar o seu emagrecimento, porque ele regula os níveis de açúcar no sangue, ele regula o processo ali da acidez, e sem dúvida é uma super dica que a gente dá, tá? É vinagre de maçã orgânico. Geralmente eu recomendo 1 colher de sopa. Então, ao invés de você colocar glutamina, você pode colocar ali um limão espremido, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, tá? E pode colocar o própolis. Outra dica que a gente dá, a curcumina, né? Isso boa parte das pessoas já sabe. Talvez ela não está ligada diretamente no processo ali de termogênese, mas ela está ligada no processo ali de anti-inflamação do seu corpo. Querendo ou não, toda pessoa que é obesa, que tem sobrepeso, tem algum nível de inflamação. Então a curcumina, o açafrão da terra, no limão, vai te ajudar nisso. Essas dicas, né? Essas dicas, esses pequenos detalhes faz toda a diferença no conceito geral, né? Então, não esqueçam de você colocar a água com limão juntamente com vinagre de maçã, 1 colher de sopa e uma pitada de açafrão ali. O açafrão de manhã vai ajudar a desinflamar o seu corpo, vai ajudar realmente no processo de emagrecimento, tá? E o vinagre de maçã controla os níveis de açúcar, também vai te ajudar no processo de saúde como um todo. E para finalizar, da outra dica, de uma dica realmente para aumentar a sua termogênese, você pode muitas vezes colocar pimenta caiena ali no processo, propriamente dito na água com limão, em jejum. Isso boa parte das pessoas já fazem, boa parte das pessoas já colocam em prática, mas talvez elas não colocam tudo isso, né? Não colocam o vinagre de maçã, não colocam a cúrcuma, não colocam realmente a pimenta caiena. Então, a dica que a gente dá, primeiro, acorda de manhã, toma o seu água com limão, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, uma pitadinha de cúrcuma, vai ajudar no processo inflamatório. Você coloca uma pimenta caiena e ao longo da manhã você toma aí o seu chá verde, que vai potencializar realmente o seu emagrecimento. Uma outra dica, porque essa live é só de dicas e vocês querem as dicas. Uma outra dica é vocês pegarem a água saborizada, colocar um pedaço de gengibre, um pedaço de canela. Isso tudo vai aumentar a sua termogênese. Fora que vai melhorar a sua imunidade, fora que você vai se sentir mais disposta, fora que
a água fica um gosto muito bom, você está hidratando o seu corpo. Então não esqueça, pessoal. Eu já escutei isso de algum lugar, algum médico falou, um nutricionista, mas coloque isso em prática. Começa fazendo isso e depois você me fala se o resultado não vai vir. Lembrando que tem que ter uma persistência, tem que ter realmente rotina, né? Então, por exemplo, aqui em casa, antes de dormir, eu já deixo tudo preparado, né? Já coloco ali o vinagre de maçã em cima da pia, da bancada, porque eu acordo às 5 da manhã. Então, porque para você muitas vezes acorda, tá sonolento e não sabe o que você vai fazer. Eu já deixo tudo ali preparado, vinagre de maçã, um limão, um própolis, a cúrcuma, uma pimenta, já deixo um chá verde preparado para tomar ao longo da manhã, porque você já condiciona a sua mente, acordar, já começar a fazer isso. Então, olha as dicas preciosas que a gente está dando. Aumentar o consumo de alimentos termogênicos, alimentos que vão potencializar realmente o seu resultado no processo de jejum. E reforçando, Rodrigo, não adianta nada você fazer tudo isso bonitinho, lindo, maravilhoso, e chegar e quebrar o jejum comendo coisas indevidas, que vai ser a próxima dica para vocês. Exatamente. Tem que cortar, pessoal, os carboidratos refinados, cortar o açúcar, porque o que acontece? A gente percebe que as pessoas elas chegam no supermercado e lá está cheio de produtos processados, produtos baratos, fáceis de serem consumidos. No entanto, eles vêm sobrecarregados assim, de açúcar, gorduras trans e muitas outras coisas que fazem mal para a saúde, né? Faz a pessoa engordar, se sentir cansada, deprimida. Às vezes, o sentimento que você está tendo de ansiedade, aumentando essa compulsão, é devido à informação que você está colocando no seu corpo. Então, realmente, também tem que cortar. Fala mais sobre isso aqui, que é muito importante. Exatamente. Estou vendo dica. as pessoas aqui, né? Mas qual é água morna, água... Isso aí, pessoal, pode ser temperatura ambiente, tá? A água pode ser em temperatura ambiente. Não precisa ser fria, não precisa ser quente. Água é temperatura ambiente, temperatura que sai aí do seu filtro, tá? A quantidade, vou repetir, um limão espremido, uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma pitada de cúrcuma, uma pitada de pimenta caiena, ou pode ser um pouquinho de pimenta do reino, não tem problema, tá? E, será que travou? O seu, Rodrigo? Não. A minha voltou. Não, parece que deu uma travada. Perfeito. E um pouquinho aí de umas 10 a 20 gotas de própolis verde. E cúrcuma, já falei aqui. Não esqueçam, pessoal, o chá, de preferência, pega ele de infusão e ferva ele e toma, tá? Eu tenho aquele de saquinho. Tudo bem, pode ser esse, mas o melhor é pegar a erva e ferver, tá bom? E faça. Existem várias dicas na internet de como fazer. Tem pessoas que gostam de chimarrão, também uma coisa legal. Tererê na parte da manhã. Não tem problema também que isso não quebra jejum. Não quebra jejum. Que essas dicas que a gente está dando é para você já começar a colocar em prática, tá? Então, isso aí, sem dúvida, vai potencializar o seu emagrecimento, tá? Doutor Wesley, eu posso comprar umas cápsulas de chá verde e tomar? Pode, não tem problema nenhum. Também isso vai acelerar o seu emagrecimento. A cápsula de chá verde vai ajudar no processo de emagrecimento, tá? Uma outra dica que a gente dá para vocês é a maneira como vocês vão quebrar o jejum. E isso pode ser um grande sabotador. Então, a gente falou do sabotador de você contar para as pessoas e a gente falou de uma grande dica para realmente vocês potencializar o jejum. Uma das dicas fundamentais aqui é quando você fazer a sua quebra do jejum, você não pode comer carboidratos refinados. Evite de comer carboidratos simples, carboidratos que vão aumentar a sua insulina. Eu quero quebrar meu jejum com tapioca, eu quero quebrar meu jejum com arroz branco, eu quero quebrar o meu jejum com, com qualquer coisa que possa elevar a insulina. Então, quebrar o jejum com carboidratos refinados, quebrar o jejum com realmente tudo que vai elevar a sua insulina, vai ser um grande sabotador e você não vai conseguir emagrecer. Muitas pessoas têm o conhecimento do jejum, só que muitas vezes elas, eu estou fazendo, não estou tendo resultado. Pode investigar que está fazendo a quantidade errada dos alimentos, estão quebrando da maneira errada e muitas vezes a pessoa não está escolhendo certo os alimentos, né? Não estão realmente, de fato,
escolhendo o que deve ser feito a quebra do jejum. Então, principalmente para essas pessoas que não estão tendo resultado, reavaliem essa questão. Olha se realmente estão quebrando da maneira correta. Olha se realmente está fazendo um tempo correto do jejum. Olha se realmente você está consumindo os alimentos termogênicos. Olha se realmente a quantidade está correta de tudo dos macronutrientes, porque isso faz a diferença, pessoal. São pequenos detalhes que você começa a colocar em prática que, de fato, isso vai ter um grande resultado daqui para frente, tá? Daí, se você não consegue ter emagrecimento com isso, você começa a investigar a parte hormonal. Se você está tomando algum remédio que impede você, de fato, de você emagrecer, ou se você está tomando, se sua tireoide não está compensada, se a sua testosterona, se a sua vitamina D, são coisas que a gente falou na live de sábado com a doutora Carla, coisas que potencialmente realmente a questão da parte hormonal impede do seu emagrecimento, né? Então, olha os fatores, de fato, que estão envolvidos nesse processo de emagrecimento. Não esquece de olhar a vitamina D, a testosterona, o cortisol, a tireoide. Isso tudo, de fato, impede de você de emagrecer. Por isso que a gente pede para você dar uma pesquisada, olhar realmente como é que está os seus exames, conversa com o seu médico, conversa realmente com um profissional capacitado que possa te ajudar nesse processo de emagrecimento. Mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que começar o jejum, começar ele da maneira que eu ensinei agora na parte da manhã, usar os alimentos termogênicos e principalmente quebrar ele da maneira correta. Isso aí. E eu acho que uma outra dica, né, pessoal, que a gente sempre fala, eu, doutor Wesley, fala sobre um pouco, né, de incluir, né, aumentar o consumo de fibras, né, também nesse período. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala do processo de limpeza do intestino, né? Por isso que a gente fala que boa parte das pessoas não conseguem ter o resultado do jejum porque previamente ela não fez um preparo do intestino dela. Por quê? Se ela não fez o preparo do intestino dela, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir absorver. O intestino está tão intoxicado, o corpo está tão intoxicado, porque depois, quando ela for realmente fazer a quebra do jejum, ela não consegue absorver os nutrientes. Por isso que a gente fala de fazer previamente uma limpeza do intestino, aumentar o consumo de fibras, verduras, enzimas digestivas, né? A base de sucos ali, uma proteína, ausência de proteínas de origem animal, para que de fato você consiga de fato limpar o seu intestino e consequentemente você ter esse resultado. Lembre-se, pessoal, o intestino tem um papel fundamental no processo de emagrecimento. Então, o consumo prévio de vocês fazerem uma limpeza do intestino, vocês fazerem um processo de purificação do intestino, vai determinar o seu processo no emagrecimento. Tá, doutor Wesley, eu não sei fazer o protocolo de limpeza intestinal, como é que eu faço? A dica que a gente dá, aumenta o consumo de fibras. Aumenta o consumo de fibras, tá? Consuma sucos verdes na janela de alimentação, né? Um suco verde à base de couve, uma base de abacaxi, de mamão, algo que de fato vai potencializar ali o seu resultado a nível do intestino. Todo tipo de fibra, tá? Das verduras, das hortaliças, das folhas, isso vai ser fundamental no processo de emagrecimento. Outras fibras que a gente pode incluir, psyllium, uma coisa interessantíssima, chia, uma coisa interessante, aveia sem glúten, uma quantidade pequena, obviamente, farinha de amêndoa, tudo isso, farinha de coco, tudo isso são fibras que, de fato, vão potencializar. Farinha de coco, farinha de amêndoa é low carb, não vai estimular a sua insulina. Então, você pode fazer bolinhos, né, low carb, à base de farinhas. Ou, propriamente dito, você comer mais fibra, né, mais salada. Você consumir mais folhas que, de fato, vão ali potencializar o seu emagrecimento. E as frutas de baixo índice glicêmico, né? Não esquecer que gorduras boas também ajudam nesse processo de emagrecimento. O abacate, o coco, propriamente dito, tem que fazer parte da sua alimentação na janela de alimentos, porque eles não vão estimular a sua insulina
e também vão estar saciando mais vocês e, consequentemente, vocês vão realmente conseguir ter uns resultados incríveis. Então, a dica que a gente dá, doutor Wes, eu não sei como iniciar o meu processo aí de purificação do intestino, uma série de coisas da forma como vocês falam. Então, consumam as fibras nas janelas de alimentação, que isso já vai ser uma super dica para vocês e, consequentemente, vai auxiliar no processo de emagrecimento. Então, não esqueça. Exatamente. Não conte para as pessoas de que não sabe. Quebrar o jejum com carboidratos refinados é um grande sabotador. Incluir alimentos termogênicos e consumir mais fibras. Essas são as 4 principais dicas que a gente está dando para vocês. E a dica final a gente vai falar agora para vocês, já que a gente está chegando nos 5 minutinhos finais da live. Isso aí. Fala aí, doutor Wesley. Vai, complementa o que você quer falar, Rodrigo. Na verdade, pessoal, é justamente a gente tem que ter, né, essa consciência. E a gente sabe que às vezes pode parecer uma coisa assim, meu Deus, é tanta coisa e tudo mais. Mas, pessoal, fica tranquilo, pessoal. Lá na comunidade, a semana que vem, vocês vão ter essas informações, vocês vão ver como que é uma coisa assim, incrível vocês poderem estar vivendo o jejum. E é só você fazer, é só você colocar em prática as coisas, porque realmente vocês vão ver o resultado. E o resultado, ele vem. E aí, por mais que no início você pode, meu Deus, você pode sentir alguma dor de cabeça, você pode sentir alguma coisa nesse sentido, mas, pessoal, fica tranquilos. Aí é um processo de cura que está acontecendo dentro de você. Não desista, pessoal, porque realmente o jejum, ele faz grandes maravilhas. O pessoal está falando, já vai acabar? O pessoal já está falando assim. A gente já está aqui desde 6h45, a gente tem que manter a nossa rotina. MCT pode. Ana Paula está perguntando, MCT pode? Pode sim, MCT. Agora eu quero dar essas dicas para vocês. Então, as fibras principais, só reforçando, os alimentos que têm mais fibra são as verduras, obviamente, né? As folhas, né? Come um prato de folhas, couve, repolho, tudo isso tem muita fibra e, consequentemente, vai acelerar o processo do trânsito intestinal e vai ter uma implicação final no processo de emagrecimento, tá, pessoal? Aí a dica que a gente dá para acelerar o seu processo de emagrecimento, essa dica talvez a gente nunca bateu tanto e eu quero que vocês coloquem isso em prática, tá? Fazer atividade física em jejum. Isso. Doutor Wesley, meu Deus, fazer atividade física em jejum. Eu vou ensinar vocês com uma dicasinha simples e como você inicia, tá? Começar a fazer atividade física em jejum vai potencializar o seu emagrecimento. Mas eu nunca fiz, eu não estou adaptado, eu vou passar mal. Então a dica que eu digo para vocês é o seguinte. Vamos lá. Para você que não está adaptado, você que nunca fez uma atividade física, comece com uma caminhadinha, começa com um trote na parte da manhã, uma corrida, um aeróbico na parte da manhã. Acorde um pouco mais cedo, comece fazendo uma atividade física pelo menos uns 20, 25 minutos, desça aí no seu prédio, faça uma esteira, faça uma caminhada ao redor do quarteirão. Isso vai potencializar o seu emagrecimento. Fazer atividade física, quem não está habituado, comece com baixa intensidade, uma caminhada, começa com uma corrida, até o seu corpo ir adaptando. Lembrando que a gente recomenda você já começar a tomar sua água com limão ao acordar. A gente já recomenda você utilizar esses alimentos termogênicos. Imagine, você toma sua água com limão, faça uso dos alimentos termogênicos e depois faz uma caminhada, uma corrida na parte da manhã em jejum, o seu metabolismo já começa a acelerar na parte da manhã e vai potencializar o seu resultado ao longo do dia. Olha a dica preciosa. Então, pessoal, eu recomendo que vocês já comecem a fazer uma atividade física de baixa intensidade para quem não está acostumado. Comece com uma caminhada de 30 minutos em jejum. Você não precisa, pessoal, não precisa comer um pão e ir caminhar. Você não precisa comer uma banana e ir caminhar.
você tem que ensinar o seu corpo a utilizar a gordura estocada como fonte de energia para acelerar o seu processo de emagrecimento. Se você acordar de manhã, comer uma banana, um pão e for fazer uma caminhada, fazer uma atividade física leve, sem dúvida nenhuma vai atrapalhar o seu emagrecimento. O seu corpo está adaptado para isso. Então, a gente não está recomendando de maneira nenhuma vocês começarem a fazer uma maratona de manhã, começar a fazer um crossfit, uma musculação. Para aquelas pessoas que não estão habituadas, comece a fazer uma coisa mais simples. Toma sua água com limão, tá? Tome sua água com limão, pode tomar o seu café preto, então a água com limão com todas as dicas que eu dei, seu café preto e pode ir para atividade física, começando com uma coisa simples, uma caminhada, um trotezinho, uma coisa leve para o seu corpo ir habituando, pelo menos uns 25, 30 minutos para você aumentar a sua termogênese na parte da manhã. A pessoa está tão sedentária que ela, de fato, ela nunca estimulou, de fato, ela não consegue estimular o seu corpo a fazer atividade física. Muitas vezes a pessoa, criando esse hábito na parte matinal, né, ela já acelera o seu metabolismo e o seu dia realmente começa super bem. Porque se ela for deixar para fazer atividade física no final do dia, ela já vai estar cansada, ela já está com a mente esgotada e fisicamente ela não vai conseguir ter os resultados. Então, a gente recomenda vocês começarem a fazer atividade física na parte da manhã. Lembrando, para quem não está habituado, faça uma atividade física leve, né? Comece a fazer uma atividade física leve, uma caminhada, um trote, faça realmente algo e eu tenho certeza que você não vai passar mal, você não vai desmaiar e seu corpo está habituado. E não esqueça de beber bastante líquidos no processo aí realmente da atividade física, tá? Então a dica que a gente dá é começar a fazer atividade física de manhã para quem não está habituado. Para aquelas pessoas que já estão acostumadas, querem aumentar um pouco mais a intensidade, ou para essas pessoas que estão iniciando e já adaptaram, o que a gente recomenda, tá? Ah, Wesley, eu quero aumentar um pouco mais minha energia, quero pegar um pouco mais de peso, quero intensificar um pouco mais. A dica é te citar aqui, o MCT, né? O triglicérides cadeia média, vai potencializar esse seu resultado, tanto na energia e no processo de emagrecimento. O óleo de coco, uma colher, um cafezinho com óleo de coco na parte da manhã, você pode colocar canela, que aumenta a termogênese, a pimenta caiena pode entrar ali. Então você pode, já na parte da manhã, para aqueles que querem otimizar o resultado da atividade física, para aqueles que já estão habituados, para aquelas pessoas que querem intensificar a sua atividade física, ela pode tomar o seu café preto e uma óleo de coco na parte da manhã e já começar a fazer atividade física. Então, olha as dicas que a gente está dando para vocês. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença no processo de emagrecimento de vocês. Não esqueçam, pessoal, o primeiro passo é vocês implementarem isso, né? Imagine, comece a fazer atividade, vocês começam purificando o intestino, começa a fazer atividade física em jejum, aumenta a termogênese, quebra o jejum da maneira correta, faça atividade física no período da manhã, agradeça o jejum, isso tudo realmente vai acelerar o seu resultado, tá bom, pessoal? Exatamente. E, pessoal, é só colocar em prática, vocês vão ver o resultado. E a gente está realmente muito grato, né, doutor Wesley, né, pelas pessoas aqui. Batemos 600 pessoas, né, nessas manhãs. São realmente pessoas que estão realmente querendo mudar de vida. E, pessoal, isso. Uma coisa que a gente aí, sempre pessoal, só complementando aqui, Rodrigo, o óleo de coco, não, ele quebra o jejum calórico, óbvio, né, porque tem caloria, mas ele mantém o jejum metabólico. Existem dois tipos de jejum, calórico e metabólico. O calórico é você não consumir nada, só água, chás, café sem adoçante, que não tem caloria, perfeito? Isso não quebra o jejum. Agora, se eu colocar uma gota de adoçante, isso vai quebrar o jejum, porque isso aumenta a insulina. O óleo de coco, a manteiga ghee, o MCT, não quebra o jejum, porque ele não aumenta a insulina, perfeito? Então, ele vai quebrar o calórico, porque o óleo de coco tem caloria, e, consequentemente, vai realmente manter o seu jejum metabólico, ou seja, não estimula a insulina, mantém o processo de emagrecimento e, consequentemente, ele vai acelerar o seu processo de emagrecimento, aumentando sua saciedade e te dando mais energia. Maravilha.
E é exatamente isso, doutor. A gente realmente vê, as pessoas veem o resultado. Quem tem ainda alguma dúvida, né? É só ler qualquer comentário que a gente vê no post, qualquer post, né, que tiver no Instagram do Dr. Wesley ou do Milagre Jejum. Vocês podem ver, vocês vão ver as pessoas comentando os resultados, vão ver as pessoas comentando as transformações e os milagres acontecendo na vida de quem coloca em prática. E o nosso propósito é esse, pessoal, é realmente estar aqui e dando para vocês essas melhores dicas para que a gente possa começar o dia bem, podemos começar melhor a nossa saúde, porque no momento que a gente está vivendo hoje, né, Dr. Wesley, realmente a saúde é o nosso bem mais importante. Não há nada que a gente possa dizer que vale mais a nossa saúde. E o jejum, eu vejo aqui, pessoal, muitas pessoas comentando as dúvidas que eu falei durante a live inteira, e ao próprio jejum. É o que eu sempre falo, né? Comece a assistir as lives, que eu sempre repito os mesmos assuntos, né? Eu sei que tem gente nova chegando aqui, mas assim, por mais que eu repita, fala algumas coisas aqui, né? Eu já falei isso boa parte do tempo e, de fato, eu peço encarecidamente que vocês continuem nos acompanhando, né? Falando, porque, sem dúvida, eu estou aqui falando do própolis, falando da glutamina, se quebra ou não quebra, se o MCT quebra ou não quebra. Por isso, assim, a gente já está chegando no final da live. Já estamos encerrando aqui, tem pessoas chegando agora. Mas a gente recomenda que as pessoas acompanhem a gente desde o início, porque tem uma linha de raciocínio, né? Então, eu sei que as perguntas se repetem, eu tenho um prazer enorme de estar repetindo para vocês, mas a gente pede encarecidamente para realmente nos acompanharem, para a gente ter toda essa desenvoltura e para essas dicas que a gente dá, sem dúvida, você colocando em prática, você já vai iniciar bem a sua semana e eu tenho certeza que já vai fazer diferença naqueles seus quilinhos ali, que sem dúvida você está desejando perder. Exatamente. Então, pessoal, reforçando aqui, para quem não perder essa live, porque as lives não ficam salvas, pessoal. Tem que chegar na hora, às 6h45. A gente realmente assim, é um compromisso. E sabe por que a gente faz isso também? Porque, como a gente falou na semana passada, uma das coisas que impede o emagrecimento é dormir pouco. Dormir pouco engorda, pessoal. Então, vocês têm que se programar para ter um sono reparador. A gente falou sobre isso na semana passada. Vocês dormem cedo, a gente vai acordar, todo mundo aqui a gente consegue, porque isso que a gente está fazendo é justamente até uma forma de ingratidão às pessoas que estão realmente acordando com a gente, estão aqui com a gente desde 6h45. É para quem está comprometido. A gente faz isso para quem está comprometido. As pessoas que estão comprometidas, assistem as lives às 6h45, aquelas que estão à noite. A gente não vai deixar salvo para realmente em prol das pessoas que estão comprometidas. Então, hoje a gente falou dos sabotadores e como potencializar. Espero de coração, pessoal, que vocês coloquem em prática. Eu dei muita dica agora na parte da manhã para vocês. Já coloquem em prática, que isso vai fazer toda a diferença. E o meu propósito aqui é mudar a vida de vocês. E eu também estou compromissado com as pessoas que estão compromissadas comigo e com o Rodrigo. Então, às 6h45 em ponto, a gente faz as nossas lives. E às 20h30, a gente termina o dia fazendo uma outra live com assuntos distintos e as lives não ficam salvas, tá bom, pessoal? Um beijo. E tira um print, pessoal, e marca a gente. Perfeito, pessoal. Tira um print, marca a gente e comenta lá na live, no feed agora do Instagram. Um beijo. Tchau, tchau. Até breve. Até a live hoje à noite. Tchau, tchau. Um grande abraço, pessoal.